4 itens para você criar o hábito de fazer a atividade física. Como é isso aí para você se exercitar, fazer exercício todo dia? É um desafio para você? Se sim, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui para você 4 coisas que, se você aplicar, você vai conseguir incluir esse hábito aí na sua vida. E a primeira delas, o que é importante a gente entender? Tudo aquilo que a gente precisa fazer de novo, e principalmente de diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, dá trabalho. É algo que demanda tempo, é algo que demanda energia. Dependendo o que você for fazer ou como você vai decidir fazer isso, vai demandar também que você invista dinheiro. Então, tudo que é novo na nossa vida vai demandar esses 3 recursos que a gente tem: tempo, energia e algumas vezes dinheiro. Qual que é o ponto essencial que é legal você pensar? Na realidade, você já está desprendendo esses 3 recursos na sua vida. Você já está desprendendo seu tempo para fazer algumas as coisas que você faz no seu dia, você já está desprendendo energia para você fazer aquilo que você faz, e você também já está desprendendo dinheiro. Agora, o ponto essencial sempre é: onde eu estou colocando meu tempo, minha energia e meu dinheiro, tá me levando para onde? Por quê? Porque se você está trilhando um caminho que está te deixando infeliz, que está te fazendo mal, que não te que faz com que você não durma satisfeita com aquilo que você fez ao longo do seu dia, então você precisa repensar. E qual que é a realidade? Quando a gente para pensar naquilo que a gente precisa fazer, principalmente para conseguir emagrecer, aquilo que a gente precisa fazer é zero atraente, né? Lógico que quando a gente pensa, entre um hambúrguer e uma salada verde, o que é mais gostoso? Obviamente, quando a gente fala na satisfação, no prazer, né, momentâneo, é lógico que é o hambúrguer. O que é mais gostoso? Sentar no sofá e assistir um filme com uma barra de chocolate, um balde de pipoca, é mais gostoso do que eu ir lá e, né, investir, me esforçar, me dedicar para ir lá e fazer um exercício. Quando, gosto muito de falar isso, isso ainda não é um hábito, porque depois que isso se torna um hábito, essa satisfação e esse prazer é inegociável, tá? Então, o que é legal você ter em mente? Aquilo que a gente precisa fazer, seja fazer atividade física, comer salada, ou então deixar de comer o doce, comer uma fruta, aquilo que a gente precisa fazer não é nada atraente. E por isso é que a gente não pode concentrar nossa atenção, é por isso que a gente não pode concentrar todo o nosso foco naquilo que a gente precisa fazer, porque senão a gente entra numa batalha interna de que, pô, mas eu não queria estar comendo salada, eu queria estar comendo hambúrguer, pô, mas eu não queria estar fazendo exercício, eu queria estar lá deitada assistindo um filme que eu gosto, a série que eu gosto. E aí, tudo aquilo que a gente dá atenção, aquilo vai crescer. Tudo aquilo que a gente foca aumenta, tudo aquilo que a gente foca se expande. Então, o que é que você precisa dar atenção? Você tira a atenção daquilo que você precisa fazer e você coloca atenção no que aquilo vai te proporcionar. Então, você não pensa mais no exercício que você precisa fazer, mas você se concentra em pensar no quanto endorfinada você vai se sentir depois que você fizer o exercício. Ou então, se você não sente essa sensação de prazer pós o exercício, pensar na satisfação que você vai ter colhendo o resultado que o exercício vai te proporcionar. A alimentação, a mesma coisa. Então, não pensar na salada que você vai comer, mas no que aquilo vai te proporcionar. Então, no corpo que você quer, você olhar na balança e você ver o resultado que você deseja, você pensar no que aquilo vai te proporcionar, tendo, logicamente, a maturidade de saber que você não vai comer salada num dia e no dia seguinte você vai estar ali com o corpo que você tanto deseja. Quanto tempo você cultivou o corpo que você tem? Então, a gente tem que pensar também que existe aí o fator tempo, mas que quanto mais rápido você tomar a decisão, fizer o que precisa ser feito, mais rápido você também vai colher os benefícios. Então, para de pensar naquilo que você precisa fazer e começa a pensar no que aquilo vai te proporcionar. Então, o que comer a salada vai te proporcionar? O que trocar o doce pela fruta vai te proporcionar? O que fazer o exercício vai te proporcionar? Então, pense nos benefícios disso, tá? Segundo ponto,
E isso vale tanto para exercício quanto para alimentação saudável. Você precisa encarar isso de fato como uma obrigação. Adultos fazem aquilo que precisa ser feito e não aquilo que querem simplesmente fazer. Então, a atividade física é uma obrigação. Se você não vê isso como uma obrigação hoje e você procrastinar, isso vai se tornar muito provavelmente uma obrigação para você no seu futuro, mais especificamente na sua velhice. Por quê? Porque já é comprovado que a falta de exercício na juventude obriga idosos a fazerem exercício na sua fase idosa. Por quê? Porque o corpo, a vida é movimento e o corpo não difere disso. Então, o fato de você não se exercitar enquanto você está saudável vai te obrigar a se exercitar quando você estiver com a sua saúde comprometida. Mas por que não agora você já não fazer exercício e já não colher os benefícios que o exercício te proporciona? Que é você cuidar da sua saúde, que é você ter um corpo mais modelado, que é você ter mais energia e disposição para fazer aquilo que você precisa, porque a gente não tem coisa que dá mais energia e disposição do que você fazer exercício. Muito pelo contrário, que muitas pessoas pensam, né? Ah, não tenho energia para fazer exercício. Ah, você não tem energia, então vai se exercitar, porque o movimento é que gera energia. Então encara isso como uma obrigação. Por quê? Porque quando você encara isso como obrigação, você coloca isso na sua rotina, você nem pensa para fazer, você simplesmente faz, não tem negociação, é simplesmente como trabalhar. Não tem como a gente acordar e falar, ah, eu não estou afim, então eu não vou trabalhar. Não, todo dia a gente tem que trabalhar, é uma obrigação. E assim precisa ser feito, tanto a atividade física quanto a alimentação. Ah, não, Nani, mas eu não quero ver isso como uma obrigação. Então, esteja preparada para as consequências de ver isso como uma opção, tá? Terceiro, qual que é aqui, olhando, né, para um olhar sistêmico, quando eu sempre falo, né, dos meus conteúdos, que é aquilo que a gente viveu na infância não ficou na infância. Então, tudo aquilo que a gente quer introduzir na nossa vida, que existe uma certa resistência, seja exercício, seja alimentação saudável, seja qualquer hábito que seja, existe uma resistência, é porque internamente existe uma referência. Então, por exemplo, uma pessoa que ela cresceu consumindo refrigerante, vendo aquilo como normal, sendo incentivada a consumir, vendo os pais consumir, era algo que fazia parte da rotina. Aquilo já faz parte da pessoa. Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter muita dificuldade de ficar sem, por quê? Porque a referência que ela tem daquilo é que aquilo é o normal e que tá tudo bem, e aí a gente vai ter mais resistência. Então, o que que é importante, né? Porque você sabe o conjunto de coisas, na maior parte das vezes, o conjunto de coisas que você precisa fazer. Só que a gente precisa olhar para onde, com quem e quando a gente aprendeu aquilo. Então, tanto esse hábito que eu tenho dificuldade de ter, como por exemplo o hábito de fazer atividade física, eu tenho essa referência armazenada em mim, como que isso está dentro de mim? Então, eu convivi com pessoas que faziam exercício, que incentivavam o exercício, aquilo é normal para mim? Então, você vai começando o quê? A entender de onde é que vem essa resistência, por que que é tão difícil? Porque ou você tem uma referência com relação àquilo, ou você não tem uma referência com relação àquilo. Então, uma pessoa que ela quer tirar o hábito de tomar refrigerante, mas ela tem uma referência de que tomar refrigerante é normal, todos os dias, no almoço e na janta tinha refrigerante, o que aquilo é algo que é normal para ela. Então, ela tem uma referência com relação àquilo. Ah, eu quero incluir o hábito de fazer atividade física, mas ela não cresceu com essa referência. Ela vem de uma família onde exercício não era algo normal, onde exercício não era algo que era incentivado e nem que era feito. O que, que vai acontecer? Essa pessoa vai ter dificuldade de introduzir aquilo, porque ela simplesmente não tem essa referência. Eu estou fadada a ter esse hábito ou a não ter esse hábito de forma alguma. Mas quando a gente vai tendo autoconsciência de caramba, é verdade, né? Para mim é uma vida inteira consumindo refrigerante, ou então, nossa, eu nunca vi meus pais se exercitarem. Você vai conseguindo trazer cada vez mais a responsabilidade para você de que, independente de como foi que eu aprendi ou da referência que eu tenha, eu posso hoje escolher fazer um pouquinho diferente. Mas é importante que você tenha consciência, né, de que
esse hábito que você quer introduzir ou que você quer substituir, que ele tenha aí você tem uma história com ele, ou então você não tem referência nenhuma. E quando a gente não tem referência nenhuma, fica muito mais difícil da gente conseguir introduzir, o que não quer dizer que é impossível, e por isso que é importante você estar no meio de pessoas que tratam aquilo como algo normal, porque quanto mais perto de pessoas que tratam aquilo como algo normal você tiver, mais normal aquilo vai se tornar, tá? E o quarto ponto é o quê? É você usar argumentos. Eu sempre falo que assim, ó, a única pessoa que vai estar 24 horas com você, 365 dias no ano, uma vida inteira, é você com você mesma. E não tem como a gente negar que acontece um diálogo interno o tempo todo. A gente tem 70, 80 mil pensamentos no dia, que nada mais é do que um diálogo que acontece entre o nosso ouvido direito e o nosso ouvido esquerdo. E quando a gente decide fazer algo, a gente precisa dialogar com a gente. Por quê? Porque vai ter ali as duas vozes. Uma voz que vai falar, e aí, vamos fazer exercício? Vai ter aquela que vai falar, pelo amor de Deus, né? Não, você já tá cansado, você já trabalhou o dia inteiro, você já fez isso. Então, vai ter uma voz que vai falar vamos, e vai ter uma voz que vai falar não, não vamos. Você precisa ter argumentos para você convencer você se autoconvencer a fazer aquilo que precisa ser feito. E esses argumentos, eles precisam ser muito fortes. Você precisa literalmente calar essa boca dentro de você que fala para você não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, uma coisa que eu comecei a me questionar, porque eu também tive resistência em fazer musculação, hoje a musculação faz parte da minha rotina, já está no meu automático, eu já acordo, é uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia, e assim, com relação ao exercício, é a primeira coisa que eu faço, né, no meu dia. Mas nem sempre foi assim. Eu tive a minha resistência a fazer, tanto que eu procrastinei pra caramba para começar. Eu sempre gostei das aulas de treino HIIT, de treino pump, jump, né? Na época eu fazia muito cangu. Eu sempre gostei muito das aulas que eram ritmadas, mas a musculação eu tive uma certa resistência para fazer, até que eu fiquei magra demais, fiquei muito magra. Vi ali, né? Eu lembro até hoje um dia que eu vi uma foto minha, na minha perna tava assim, eu falava, meu Deus, mas eu tô sem batata da perna, só vendo uma foto minha que eu consegui ver o quanto, como eu tava muito magra e que ali também eu não fiquei feliz. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque não quero engordar do jeito errado, mas eu quero ter um corpo que eu considero bonito. E ali eu me rendi para começar a ir na musculação. Só que mesmo assim, pô, aquela coisa chata, porque a gente vem, né, de uma aula, praticamente é uma dança ritmada, agitada, animada, com iluminação e parará um monte de coisa, e de repente a gente vai para uma monotonia de você estar ali sozinha, né, fazendo ali repetição, não tem graça nenhuma, né? E ali muitas vezes eu me indagava, pô, mas eu podia estar lá na aula, tal, 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 e aquele diálogo, aquela conversa, eu falava, bom, mas lá não vai te levar ao resultado que você quer, mas lá não vai te proporcionar o resultado que você quer. Então, sempre nesse diálogo. E uma das coisas que eu sempre me falei é sempre trazer o quão insano aquilo que eu tô pensando é. Então, tipo assim, ó, eu já tinha um modelo de corpo que eu queria, eu já sabia onde que eu queria chegar com relação ao meu corpo dentro da minha possibilidade, porque cada um também tem o seu biotipo, a gente também tem um limite, né? Então, eu sabia ali o que que eu queria, onde que eu queria chegar, né, com relação ao meu corpo, definição, enfim, eu tinha ali já um modelo, para você ter ideia, a referência que eu sempre usei foi a Kelly Key, eu sempre achei muito bonito o corpo da Kelly Key, então eu sempre tive ela ali como uma inspiração para mim. E aí, quando eu estava ali questionando, pô, mas eu não gosto, mas não sei o quê, uma das coisas que eu falava para mim é assim, e isso eu fiz muito tempo também com relação à alimentação. Eu tinha resistência de comer salada, tinha resistência de comer legumes, eu super valorizava aquelas comidas cheias de gordura, açúcar, fritura e sal. E aí, eu, em uma das minhas conversas comigo, o que que eu falava para mim? Cara, como que você pode não gostar de uma coisa que vai te levar àquele objetivo que você tem? Quão insano é você rejeitar, você não gostar de uma coisa que vai te levar àquele objetivo que você tem? Não faz sentido. Então, eu falando para mim, quanto insano é você falar que você não gosta de musculação, sendo que o caminho para você alcançar aquilo que você deseja é a musculação. Como que você pode não gostar de salada, sendo que o caminho para você alcançar aquilo que você deseja é comer salada? Sabe? Então, muitas vezes, entre aspas,
eu me colocava na parede de uma forma que eu falava, não é verdade, né, Nani? Sabe? E sempre eu conversando comigo, né? Eu falava, não, realmente, então vamos trabalhar para gostar disso, vamos trabalhar para fazer com que isso seja algo tranquilo. E assim foi sendo uma construção, porque para mim não era intuitivo ir num buffet e comer salada, não era intuitivo fazer a musculação, foi muita coisa que eu tive que ir aprendendo. Mas questionar, sabe? Cara, como isso não é você não gostar de uma coisa que está te levando àquele objetivo que você tem? Então você precisa trazer esses argumentos. E muitas vezes você se colocar na parede nesse sentido para que você mude a forma como você vê aquilo, para que você mude a forma como você pense sobre aquilo, para que você mude a forma como você encara aquilo. Porque é só assim que a gente consegue construir um resultado diferente. É só assim que a gente vai conseguir plantar e colher um resultado diferente. É pensando diferente com relação àquilo. E é sempre muito diálogo, autoconsciência. O primeiro passo sempre é a autoconsciência, né? E aí a gente precisa o quê? Primeiro é justamente ter essa clareza, essa consciência de como é, né? O que que eu penso com relação a X, Y, Z? Porque sempre o primeiro passo é esse, por quê? Porque é aqui que se apresentam os bloqueios. E existem aí muitos bloqueios. Se você quer saber exatamente quais são os seus, tem um teste onde a gente aplica para identificar quais são esses bloqueios e você conseguir ir desbloqueando cada um deles. Mas o primeiro passo sempre é a gente ter consciência de quais e de quantos são esses bloqueios. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona o teste dos bloqueios de uma mentalidade magra, clica no link aqui embaixo que vai estar o link para você fazer o teste. Aqui embaixo tem também o link do meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me chamar também. E bora lá, vamos que vamos desbloquear uma mentalidade magra, que é o que a gente precisa fazer para conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu te vejo do outro lado.